Estou agora com o professor Roberto da Mata. Professor, como que o senhor mencionou que não há mais tolerância para 2 pesos e 2 medidas, essa noção. Como faria para organizar uma consciência coletiva de leis que fossem respeitadas e cumpridas por todos indiscriminadamente? Olha, uma coisa que a gente viu com o Plano Real, né, é que na época, no período inflacionário, existiam vários pesos e várias medidas, né? Várias moedas. Você é muito jovem, mas as pessoas lembram, né? Quem não tinha poder aquisitivo e não tinha conta bancária, etc., que não conhecia bem o sistema financeiro, só usava a moeda podre, que era a moeda nacional. Mas as pessoas de classe média e classe média alta usavam dólar, tinham 10 indexadores. Né? Então é isso, eram vários pesos e várias medidas. Com o Plano Real acabou isso. Então você pergunta como é que faz? Como é que faz? Você tem que ter um plano, você tem que ter um mínimo de consistência, né, para ter uma moeda. Como é que você cria uma moeda só e faz com que essa moeda seja valorizada por todo mundo e as pessoas começam a ter orgulho dela? Você faz políticas públicas e segue, você acompanha, você rompe com determinados hábitos. Né? Então no sistema educacional, no sistema político, que é o futuro do sistema político, né? Você tem escolas que prestem mais atenção. E como que nós brasileiros, por exemplo, construímos o espaço público? E a gente não aprende isso na escola. Como é que entra numa fila? Não é? O fato de que a gente não pode conversar numa porta com os amigos. Quando chega num restaurante, que a gente está em família, a gente tem que ter um comportamento, claro que é um comportamento alegre, a gente tem direito de fazer isso, canta parabéns, mas a gente tem que pensar nos outros. A mesma coisa no aeroporto. Né? Você entra no avião, não custa nada você pegar uma mala de uma senhora, de uma pessoa mais velha, colocar. Então, essas regras nós não aprendemos. E tem, eu acho, por exemplo, que o trânsito, não é? Como nós conduzimos automóveis, o trânsito é uma área-chave para fazer isso. Existem em toda a sociedade áreas estratégicas. O comportamento público é fundamental como um transformador e como um símbolo de que aquela sociedade é uma sociedade igualitária e as pessoas se respeitam. Porque o que é uma sociedade igualitária? Uma sociedade igualitária é que eu pensar em você, né, como você sendo uma pessoa igual a mim. Embora você seja mais nova, seja uma moça, bonita, eu sou feio, entendeu? Mas você é uma pessoa igual a mim. Quer dizer, o mesmo direito que eu tenho, você também tem. E nós não treinamos. Então isso é coisa que você facilmente introduz em currículo, você começa a circular essas ideias, não é? Através de jornais, na universidade. Você mostrar para os meninos, por exemplo, eu sou professor, né, na PUC, os meninos com celular na aula. Né? Então, são coisas que você faz inconscientemente, né? Como acontecia no regime inflacionário. E a gente, como faz durante muito tempo, a gente acha que aquilo ali jamais vai desaparecer. Né? Então, a resposta é essa. Né? Educação, educação, educação. E educação dirigida para uma sociedade de cidadãos. Não é uma sociedade que tem pessoas especiais, que podem fazer mais do que os outros, não é? E pessoas especiais que podem fazer menos do que os outros. Né? É uma sociedade que todos têm direito a certas coisas. Aí diminui, certamente, né, essa visão de hierarquia, de aristocracia, etc. Que eu acho que hoje está sendo intolerável, não é só para quem é de classe média. O cansei, que todo mundo está falando mal, não é só um negócio de classe média, de burgueses e tal. Eu acho que também pega muita gente de camadas baixas, de segmentos que não tem privilégios, de trabalhadores, que também não aguentam, porque eles também sofrem. Imagine o trânsito, imagine a polícia, com 2 pesos e 2 medidas. Né? O próprio partido que eles votaram, que eles elegeram. Né? Você fazendo um conjunto, criando um conjunto de mecanismos que na realidade são mecanismos que destroem a ideia de que todos são iguais perante a lei, de que uma sociedade democrática, uma sociedade em que o governo pensa em todos e mais, o governo está a serviço da sociedade e não a sociedade a serviço do governo, que é o que a gente vê com as nomeações. Não é? É o contrário. Não é? Então é isso. O senhor foi chamado aqui, acho que muito adequadamente, uma vez que o senhor tem um trabalho profundo a respeito do carnaval, malandragem, tudo aquilo que o senhor já publicou, inclusive. Isso está no gene brasileiro? Isso é uma coisa que a gente não vai se livrar desse jeitinho brasileiro, dessa vantagem em tudo? Olha só,
O que a gente aprende com a antropologia, estudando sociedades diferentes, né, é que não existe uma das tragédias da felicidade do homem, da sociedade humana, é que não tem DNA em cultura. Né? Você tem tradições históricas, você tem matrizes morais, ideológicas, simbólicas. E essas matrizes mudam, porque senão as sociedades não iam se modificar nunca. Né? E elas mudam em direções mais ou menos previstas. O que as pessoas querem é mudar no sentido de que eu quero mudar, mas eu quero continuar sendo o mesmo. Eu quero ter um pouquinho mais, eu quero ter aquilo que os outros têm. Né? Eu quero ter os americanos têm, mas não quero deixar de ser brasileiro. É o sonho de todo mundo. Né? Então, o que as mulheres queriam antes da emancipação, antes do feminismo? Né? Eu quero fazer o que os homens fazem, não quero ser estigmatizada. Mas eu quero continuar sendo mulher, não quero virar um homem. Eu quero continuar sendo tratada como mulher. Então, isso cria situações ambíguas, delicadas, etc. É o caso do Brasil. Né? Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua entrevista.